E aí, pessoal, nós estamos aqui com o César e vai falar agora sobre coleta de folhas para análise foliar. A gente sabe que muito da nutrição é feito via solo, passa por toda a planta e os sintomas, deficiências e os excessos vão se manifestar visualmente ou então vão se manifestar nas folhas. E para uma correta interpretação, deve ser colhido as folhas, enviado para o laboratório. O César vai falar para a gente o período certo e o método e como deve ser feito essa coleta de folhas para envio para o laboratório. Bom dia, pessoal, novamente. Então, é com relação ao período. Normalmente, a coleta e análise de folha, ela é realizada antes da segunda e antes da terceira adubação. Normalmente, as adubações ocorrem no período de outubro a março, de outubro a abril, no lugar mais frio, talvez um pouquinho mais. Normalmente nessa época. Então, normalmente o produtor faz outubro, novembro a primeira adubação de cobertura, dezembro, janeiro a segunda, março, abril a terceira. Então, o período correto seria antes da segunda ou antes da terceira adubação. A gente recomenda antes da segunda adubação, porque se ocorreu algum erro na recomendação através da análise de solo, na análise de folha é a oportunidade que você tem de corrigir uma deficiência ou pelo aumento da produtividade que aconteceu ou por uma deficiência nutricional. Como que a gente trabalha? Bom, você vai pegar o ramo produtivo, normalmente no terço médio da planta, terço superior, terço médio, terço inferior. Nós vamos pegar no terço médio da planta um ramo de produção e normalmente o que a gente vai fazer? A gente vai coletar o terceiro e o quarto par de folha. Então aqui está o primeiro par, esse é o segundo par, esse é o terceiro e esse é o quarto par de folha. O que eu faço? Eu retiro estes dois pares de folha que irão para o laboratório. Então isso aqui é um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui esse ramo, ele já está no terço superior, eu vou deixar. Se eu for, por exemplo, coletar nesse ramo, esse parzinho de folha aqui eu não conto ainda, porque ele está muito pequenininho, então esse seria o primeiro, esse o segundo, esse o terceiro e esse o quarto. Então eu tiro esses dois pares de folha aqui, ok? Vamos pegar um exemplo um pouco diferente aqui. Seria, por exemplo, vamos falar assim, no caso desse ramo aqui, o primeiro par seria esse, o segundo esse, o terceiro esse e o quarto esse. Então, esses dois pares de folha que vão compor a minha amostra. Semelhantemente à amostragem de solo, você para uma amostragem de folha, no mínimo você vai encaminhar para o laboratório 80 folhas. O que a gente recomenda? Coletar do lado de cima e do lado de baixo, de dois lados da planta. Então aqui a gente está mostrando a coleta do lado de cima, que é a coleta aqui pegando o leste. Então você vai coletar leste e oeste. Então no mínimo 80 folhas. Se você tira dois pares de folha por planta, dois do lado de cima, dois do lado de baixo, então você vai tirar 4 folhas por planta. Significa dizer que um mínimo de uma amostragem seria 20 plantas por talhão. 20 é o mínimo. Se o talhão for muito grande, por exemplo, uma área de 5 hectares, no mínimo a gente recomenda coletar de 40 plantas. Então você dobra, ok? Então isso é variável de acordo com o tamanho do talhão de café, ok? Depois que coletou as folhas, qual o procedimento que o produtor deve adotar? Estas folhas, elas vão ser colocadas numa sacola de papel, identificado o nome do talhão, por exemplo aqui, Sítio Caiçá, aqui é o talhão do Catucaí Amarelo 2SL, data da coleta, né? Se você quiser colocar cultivar, por exemplo, que eu falei aqui, ó, cultivar 2SL, e aí você coletou nas 40 ou 80 plantas, você vai encaminhar para o laboratório. Se você tiver dificuldade para encaminhar no mesmo dia ou no dia seguinte para o laboratório, o que deve ser feito? Colocar essas folhas para secagem num ambiente totalmente sombreado, tá? Não colocar diretamente no sol, assim como também a amostra de solo não deve ser colocada diretamente no sol, ok? E aí vai encaminhar para o laboratório, normalmente com 10 dias você vai ter o resultado. Você está dizendo que não tem aquele desespero, porque é folha, ela deve chegar
verdinha lá, ela pode chegar seca. Ela pode chegar seca. Não tem assim um desespero. Ela não pode amorfar dentro do saco, dentro do saco de papel. Ela não pode ir com água, né? Exato. Para não estragar durante o processo. Mas Exato. seca ela pode chegar no Ela laboratório. pode chegar, não tem problema. Tá. Secado à sombra. Importante, pessoal, que isso aí é um passo para que você tenha assim o fino trato com sua lavoura, para que erre menos. Cada vez mais a gente sabe que os custos de adubo, os custos de produção vão chegar perto do preço de venda. Então, assim, isso é uma maneira, análise de solo, análise foliar, de o produtor aumentar a sua produtividade e diminuir seus custos. Então, e ter um manejo mais acertado da sua lavoura. Então, por isso que a gente está frisando, está fazendo esse vídeo. O importante é, os resultados chegaram, sempre encaminhar para um engenheiro agrônomo, para que o engenheiro agrônomo faça a correta interpretação e a recomendação, né? A correta interpretação e a correta recomendação. Então, se você precisa de auxílio nesse processo, fala com a gente. Tá aí no nosso canal, nossos contatos, na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho. Obrigado, até a próxima.